Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu tô com o Carlos Vinícius Gouveia, nome de artista. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um excelente bate-papo. Perfeito. E para começar, a gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é o Carlos na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Vamos lá. O Carlos nasceu na Zona Norte de São Paulo, cresceu, né, teve sua infância, adolescência toda nessa região. Eu fiz meu ensino médio, né, na escola Joaquim Leme do Prado, o Leme, uma escola conhecida na região ali da Zona Norte, escola estadual. Passei no vestibular na Universidade Federal do ABC, né, na cidade de São Bernardo. Fiz a minha graduação de bacharelado em Ciências Humanas e depois Relações Internacionais, então tenho 2 graduações. Posteriormente, ainda na área acadêmica, fiz um MBA em Gestão de Negócios, então essa foi a minha trajetória acadêmica. Bom, sou uma pessoa que gosta bastante de futebol, então estou sempre ali no estádio, sou corintiano, gosto bastante de ir, tenho alguns amigos que vão sempre junto, então é isso, para conhecer um pouquinho de início, eu acho que... Legal. E como é que tá a fase do Timão? Já teve melhores, mas... comparado aos últimos anos, eu acho que esse ano a gente está bem, né? Conseguimos um título, pelo menos fazia tempo que não comemorava nada, mas tá numa fase melhor do que antes. E logo em cima do Palmeiras ainda, né? Melhor ainda, em cima do rival, melhor ainda. Legal. Você falou que é corintiano, acho que é o ponto que eu mais peguei. Quem que era corintiano? Seu pai, sua mãe? Meu pai e meu tio, né? Meu tio Antônio, a gente chama de Toninho, né? Também foi uma grande influência, então desde pequeno assistindo o jogo, daí fui crescendo com esse ambiente de Corinthians, enfim. Quando na minha adolescência acabei gostando mais ainda, né? E hoje frequento estádio, acho que é um dos hobbies que eu mais dou o tempo, assim, mais me dedico é isso, o futebol. Bacana. Tem uma máxima, né, que fala que se o filho não torcer pro time do pai, significa que o pai é frouxo. Então, seu pai não é um cara frouxo, né? Não é não. Meu pai, eu torço pro Palmeiras. É palmeirense. E aí, meu pai, quando eu era criança, eu falei que torcia para outro time. Cara, precisava ver o terrorismo. Fala, não vai mudar. Aí virei palmeirense por livre e espontânea pressão, mas hoje eu gosto até, então... Foi a base da pancada, mas foi. Foi por aí. E é engraçado que eu tenho um tio, que ele é mais corintiano roxo, assim. E aí se eu vou na casa dele com uma camiseta verde, não precisa ser a camisa do Palmeiras, camiseta verde ele não deixa eu entrar. Eu tenho que tirar a camiseta pra entrar na casa dele. Já vira provocação, né? Ele já acha que eu tô... Mas não. Mas eu sou um palmeirense meio estranho, porque eu gosto do Corinthians. Mas eu gosto assim, eu cresci, né, vendo o Palmeiras e Corinthians nos anos 90. Sim. E aí, era cada clássico fácil, que dava aquele gelo na barriga. Eu falava, será que vai? Será que não vai? E aí quando você vê, quando o Palmeiras tá muito bem agora, né? Sim. Quem é palmeirense novo, né? Quem é criança não sabe o que a gente já passou. Só tá vivendo a fase boa, né? E eu gosto de ver o Corinthians no mesmo nível, né? Porque aí você tem aquele clássico, aquele medo de falar, putz, será que vai perder? Será que não vai perder? Então é esse ponto que eu gosto do Corinthians. Eu gosto do Corinthians como rival, né? Com certeza. A rivalidade é importante, né? A gente precisa aí dos rivais, dos concorrentes, falando um pouco de mercado, até para... conseguir jogar a nossa performance para cima, né? É importante melhorar, né? Exato. Bom, voltando para o mercado, qual que foi seu primeiro estágio, seu primeiro emprego? Como é que você começou no mercado de trabalho? Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Em feira, vendia banana, trabalhava feira livre, desde os 12, 13 anos, assim, acho que não vou lembrar exatamente a idade, mas acredito que seja por aí. Então, sempre trabalhei vendendo, né? Vendia lá na Feira Livre e a minha primeira oportunidade de emprego na minha área foi através de um cliente na feira, né?
enfim, naqueles bate-papos informais que a gente tem. Acabei comentando que eu estava cursando Relações Internacionais na época. Ele falou, olha, tem uma empresa de logística na região da Zona Sul de São Paulo, talvez você, se você tiver interesse em fazer um processo seletivo, a gente pode te indicar. E é uma pessoa que eu nem conhecia ali, numa conversa bem formal, acabei recebendo a oportunidade para participar do processo seletivo na DHL. Né? Caramba, que legal. Na DHL Global Forward. Você devia ser um excelente vendedor de banana. Uma venda da banana, sair de lá com uma entrevista, né? Mas é isso, contatos, né? Conversa. E dessa oportunidade eu consegui, no meu primeiro estágio, estagiei lá por 1 ano e meio. Fui crescendo dentro da função, então analista júnior, analista pleno. Fiquei lá por 5 anos. Então, toda a minha base aí, minha formação profissional foi dentro da DHL. Em 2019, tive a oportunidade de mudar para minha empresa, que hoje eu estou, na minha empresa atual, no cargo de Business Development Manager. Né? Então, já dei um salto de analista pleno na área de precificação. Eu fazia precificação na DHL para voltar ao comercial, né? Então, tive a responsabilidade aí de desenvolver clientes, fazer prospecção, todo o processo comercial de ponta a ponta dentro da Colli. Eu me tornei, posteriormente, gerente de São Paulo, gerente nacional e, há 2 anos atrás, diretor comercial, né? Então, tive uma trajetória aí de sucesso, né? E em 5 anos, né, dentro agora também da Colli Shipping, e estou na posição de diretor comercial. Que legal, cara. Sabe o que eu achei muito legal na história da sua carreira ali? Você não excluiu a parte que você trabalhou na feira. Não, jamais. Eu acho que isso é importante. Enfim, até no processo de entrevista da DHL, eu utilizei isso na entrevista, eu comentei qual era a minha experiência profissional, eu usei isso também. Eu acho que é válido, enfim, processo de venda todo mundo faz. Meu pai trabalha na feira até hoje, ele é feirante, trabalhava com ele nessa época, né? Acho que eu não comentei, mas é importante a gente utilizar de toda a experiência, de toda a história, né? Eu me orgulho da trajetória, não tenho por que esconder. Você pega spin selling lá, né? Aham. Aí você pega spin selling e vai pra praia. Lê e vai pra praia. Cara, o vendedor da praia, ele tem... Tipo, ele gabarita ali o spin selling sem nunca nem ter ouvido falar sobre isso. Exato. Então, a prática, né? Então acho que venda é isso, cara. É você entender o cara do outro lado e ofertar aquilo que vai resolver ali, vai solucionar o problema da outra parte. E com técnica. Você vê que o vendedor... Sim. Até mesmo na praia, né? Nem todos os vendedores de praia são bons. Exato. Então você vê que na praia tem o cara que vende bem pra caramba, que ele gabarita ali bantes, pincel, o cara sabe ali a técnica sem nunca ter estudado a técnica. Viveu, né? Na vivência aprendeu. Eu acho que é isso. Igual você deu o exemplo da praia, às vezes tem aquele vendedor que te dá raiva de te abordar ali, tá atrapalhando o seu momento. Tem aquele vendedor que tem a técnica, tem o carisma, né? Também é importante na venda ter essa questão de relacionamento, de saber mesmo, né? O tato, né, com outras pessoas, né? A questão de relacionamento é muito importante. Bacana. Cara, e como é que funcionava a área de precificação na DHL? Quais eram as variáveis ali? Qual que era o abacaxi de cada dia? Eu acho que o abacaxi nesse segmento, né, seja na DHL ou qualquer outro player, né, na área de agenciamento de carga, é uma questão de timing. Acho que é importante, não só nessa área como em qualquer outra. Então, tá passando uma oferta num tempo bom ao seu cliente, dentro do tempo que ele precisa, e com preços competitivos, né? Na área de agenciamento de carga, na área de serviços, você não tem muita oportunidade de negociação, porque imagina o cenário. Você comprou uma mercadoria, né? Pode ser uma mercadoria, você comprando numa grande loja online, aí no marketplace,
você não quer saber como vai chegar, como que vai ser o transporte, né? Você quer a mercadoria rápido e que chegue inteira. Uhum. Então, quem está prestando esse serviço de transporte tem que ter essa noção também que você não é o principal produto, você é só o meio de campo, né? O facilitador. Então, você tem que ter um preço bom, um preço competitivo, agilidade. Acho que esses são os principais pontos. Perfeito. E aí, como que você faz? Quais são os números da equação para precificação nesse mercado? Olha, aí vai depender do tipo de mercadoria, de rota, né? Enfim, é muito variável, mas basicamente tem um markup médio de 10%, 15%, é um markup médio desse segmento, e se possível depois renegociar, né? Enfim, ter uma melhor compra, que também fazia parte, né, da minha função. Então tinha um contato com o fornecedor, contato com o cliente, para atender as duas pontas, né? Fazer a compra e a venda, mas basicamente acho que isso, um markup médio de 10%, 15%, que é um markup, acho que de boa parte dos segmentos de produto, de serviços, desculpa. Produto você consegue agregar um pouco mais, né? Tem markups maiores, mas nessa área especificamente ficava nessa faixa. Perfeito. Por que você acha que a parte de serviço você consegue precificar abaixo do que a parte de produto? Você acha que isso é um fenômeno brasileiro ou é um fenômeno global? Eu acho que isso é global, né? Enfim, o produto você consegue, você tem a produção, né? Então você tem o ganho de escala, tem o ganho inerente ao poder de marca, ao branding, então você acaba conseguindo agregar mais do que um serviço, né? Que boa parte dos serviços é aquilo que a gente falou, é somente um agregado, né, ao produto final. Então, no caso do transporte, de novo, se você não é competitivo, você não tem um bom preço, você não vai ter sucesso, né? Eu tenho a impressão de que quem vende serviço e quem entrega serviço se dá muito bem na área de produto. Você tem essa impressão ou são dois, um é banana, o outro é maçã? Não, acho que sim. Acho que são... O processo de vendas é bem semelhante, claro, cada segmento tem as suas diferenças, né, do B2C para o B2B, enfim. Mas quem consegue ter sucesso na área de serviço, acho que pela questão de dificuldade, né, de entrar no mercado, a dificuldade de barreira acaba no produto conseguindo também um pouco mais de facilidade, né? Não sei se posso dizer assim, mas consegue sucesso. Perfeito. E o que tanto dizem, né, falam sobre o custo Brasil nessa parte de logística? É um custo alto, eu acho que não só para a parte de logística, mas para todos os segmentos, porque a gente tem aí os impostos, por exemplo, no caso de uma importação, você tem os impostos de importação, você tem os custos tarifários nos portos brasileiros, também não são portos baratos comparado com outros países do mundo. Os portos brasileiros têm custos elevados de capatazia, de armazenagem, de mão de obra em si também. E fora isso, quando você vai transportar a mercadoria depois entre estados, né, interestadual, você paga de novo um ICMS, então você paga na importação, paga no transporte local, custos logísticos também altos, né, então o transporte rodoviário é caro, a mão de obra portuária também, então tudo isso entra na conta do custo do Brasil, que acaba o consumidor final, né, tendo um custo de um produto importado, por exemplo, mais alto do que outros países conseguem proporcionar para a população, enfim. Nessa questão do ICMS do Estado, vamos supor que você precisa entregar um produto na Bahia. E aí, beleza, vamos pensar que você vai por Minas. Você vai por Minas, então você passa por um estado só e chega na Bahia. Você tem que pagar ICMS em Minas e na Bahia ou só no destino? O ICMS é com base na origem versus destino. Então, cada
cada rota tem sua alíquota, né? Então, por exemplo, se eu saio de São Paulo, vou para Bahia, é uma alíquota. Se eu saio do Paraná para Bahia, é outra alíquota, né? Então, vai depender da rota. Isso, então, é variável, né? Entendi. Mas aí, o estado que você passa recebe uma parte desse ICMS ou não? Não, né? Não. Só o... É origem e destino. Né? Origem e destino, tá. Entendi. Quando você... vai dar na mesma. No esquema de navegação de cabotagem, né? Eu acho que é esse o termo. É a mesma coisa, origem e destino também. Funciona igual, sim, o ICMS vai ser aplicado no origem e destino. A única diferença é que parte do trecho é feito via marítima. E nesse caso, o custo sai melhor ou pior? Depende. Se você pegar um transporte do sul do Brasil para o norte ou nordeste, a cabotagem acaba sendo competitiva, até porque a gente está num país continental, né, e um custo de transporte rodoviário com diesel, pedágio, enfim, acaba sendo elevado. Mas para rotas menores, sei lá, Santos, Rio de Janeiro, eu já diria que boa parte dos casos vale a pena o rodoviário, ou enfim, rotas não tão grandes, né? Uma outra pergunta, outra dúvida, né? Se ouve falar muito sobre o Porto de Santos e acho que o Porto de Itajaí, né? E Santa Catarina. Santa Catarina. Quais são os outros portos que tem no Brasil? Tem bastante ou não muitos? Não, tem muitos portos. O Brasil é um país continental, né? Então tem muito porto. Eu acho que os principais, né? Questão de volume, importância, até pelos estados, é o Porto de Paranaguá, do Paraná, Santos, São Paulo, né? Itajaí, Santa Catarina. O estado de Itajaí é o estado que mais investe no comércio exterior. Itajaí hoje é a cidade onde tem mais agentes de carga, então nessa área que eu atuo, no meu segmento hoje, Itajaí é a cidade que tem mais agentes, mais CNPJs lá atuando. Fora isso, a gente tem também o Porto de Rio Grande, né, no estado de Rio Grande do Sul também, pode dizer que é um grande polo ainda, o Rio Grande do Sul, apesar de Santa Catarina já ter ultrapassado, mas ainda é um polo importante. A gente tem os portos do Nordeste, então você tem o Porto de Salvador, Porto de Pecém, no Ceará, Porto de Suape, no estado do Pernambuco, enfim. Para dizer alguns exemplos assim, mas tem muito porto. Tem o Porto de Manaus também, que é um porto importante. Muitos dos nossos eletrônicos, né, e peças também de automóveis, de moto principalmente, chegam por Manaus, pela Zona Franca. Manaus, onde que é o Porto de Manaus? Por onde entra? Tem que entrar pelo Oceano Pacífico ali? Isso, entra pelo oceano, né, ali onde deságua o rio. Depois tem 3 a 4 dias de navegação fluvial até chegar dentro do porto que está na cidade de Manaus mesmo. Caramba, que louco, né, cara? É bem louco e é um porto muito importante, porque ali a gente tem a Zona Franca, né? Então, muitas empresas de eletrônico, provavelmente as peças desse computador que você está utilizando, enfim, dos microfones, devem ter chegado por lá se foi um produto importado. Moto também, eles têm 2 grandes montadoras lá na região, então muitas motos são montadas ali, distribuídas para o Brasil. Então é um porto bem importante. Apesar de estar numa região de difícil acesso, né, você tem que fazer acesso fluvial, enfim, para depois tirar o produto finalizado, você faz o transporte via fluvial também, até Belém, depois segue de caminhão, geralmente é isso que é feito, mas é uma região muito importante. Esquema de ferrovias. Eu lembro que uns anos atrás tinham, acho que ganharam um leilão para uma ferrovia que ia passar pelo Mato Grosso, era alguma coisa assim. Como que é o esquema de ferrovia, de transporte via trem no Brasil? Olha, poderia ser um segmento melhor explorado, né? Eu acho que hoje é bem subutilizado. Tem, claro, grandes empresas, né, do segmento, principalmente para a área de minério, transporte de minério cru. Eu acho que pela Vale, né, a Vale é uma das que mais utilizam essa modalidade. Área de papel e celulose também, alguma outra carga containerizada ou outra para o Porto de Santos, mas de modo geral, pelo tamanho do Brasil,
Hoje eu acho que é um modal menos utilizado, né? Perde até para o fluvial, principalmente pela região norte, né? Então, os estados do norte atuam bastante com transporte fluvial, né? Via rios, e o ferroviário acaba sendo subutilizado. Bacana. Uma vez eu vi uma entrevista do Ike Batista, falando que ele tinha um projeto gigantesco lá, que era a criação de portos. Porque ele diz que acho que 70% da população brasileira vive até 100 quilômetros da costa, ou até 200 quilômetros da costa, não lembro exatamente o número. O quanto que isso é viável e o que você enxerga assim, de futuro? Existe alguém fazendo isso? Acho que ele não mais, né? Mas existe alguém nessa área ou algum incentivo do governo trabalhando para isso? Como que está esse desenvolvimento? O desenvolvimento portuário do Brasil melhorou bastante, né? Desde o meu início ali, há 11 anos atrás até agora, já houve um crescimento notável. Claro, ainda carece de infraestrutura, né? A gente está vivendo um momento do mercado marítimo de cada vez mais as embarcações maiores, com maior capacidade de carga, e isso demanda uma maior capacidade também terrestre, né? Então, assim, a gente carece de áreas de armazenagem, precisa de terminais com maior capacidade de movimentação de container. Então, essa parte ainda falta, né? Eu acho que falta investimento. O principal modelo, o modelo mais utilizado é o público-privado, onde o governo vai fazer uma licitação pública da área e alguma empresa vai operar por um período, né? Esse acho que é o modelo mais utilizado hoje no Brasil. Então, o setor privado investindo, mas ainda tem espaço, tem muito que melhorar, até no próprio Porto de Santos, né? Portos de Santa Catarina, por exemplo, um dos maiores problemas recentes foi a falta de espaço para você se entregar um container vazio. Você faz a importação, retira a mercadoria e tem dificuldade de entregar um container vazio. Então, falta ainda investimento nessa área e tem muito espaço ainda para investimento. Eu vi uma vez que existia uma briga gigantesca nesse esquema de container vazio, armazenagem, né, de container vazio e falta de devolução de container. Existe isso ou é fake news? Não, existe, é um problema real do nosso segmento. Então, tem um problema causado por falta de espaço. Então, o importador ele quer devolver o container vazio, mas não tem local, o terminal não tem janela para poder receber ou não tem espaço. Tem o problema também do importador segurar muito esse container e aí ter que pagar o que a gente chama de demurrage, né, que seria a multa por você atrasar a devolução do container vazio. Então também tem esse problema que pode ser causado pelo importador. Mas eu acho que hoje em dia o principal problema é a falta de espaço. O mercado está conseguindo dar vazão, está conseguindo liberar os containers e na hora de entregar os terminais não estão conseguindo receber. Entendi. Caramba, que bucha, né? É uma atrás da outra, né? É uma bucha e, enfim, acaba gerando custos adicionais, né? Espera de caminhão, então pagando diária para a transportadora que está lá, no final não tem culpa, né? Está lá com o container aguardando uma janela no terminal. O importador também não consegue finalizar o processo de devolução de vazio, então continua pagando custos aos transportadores marítimos, né, aos armadores. É complexo e também atrapalha também, né, o fluxo depois de exportação, né? Então, se tem toda essa demanda, todos esses problemas logísticos, né, na devolução, também na hora de retirar acaba sendo... por tabela, né, acaba também enfrentando essas filas, enfim, todos esses problemas. Você acha que o maior gargalo do marítimo é espaço para armazenagem? Pensando no cenário Brasil, acho que hoje sim, não só espaço para armazenagem, mas também infraestrutura portuária de modo geral. Então, portos que tenham profundidade suficiente para receber navios de grande porte, né, o que a gente fala na área calado, né, que tenham calado suficiente para receber grandes embarcações,
que tenham guindastes, né, com capacidade de fazer mais movimentações por hora. Então, infraestrutura, no modo geral, é um problema, mas acho que espaço para armazenar e movimentar carga, se fosse listar, o principal acho que seria esse. Tá. E o esquema da nova Rota da Seda? O que tem de verdade nisso? Não tem. A China investe forte no mundo inteiro, né? E essa nova rota acaba sendo estratégica, até pensando no que está acontecendo hoje, né? Na relação comercial China-Brasil, China e Estados Unidos, né? Com o Trump implementando tarifas, implementando custos de importação para todos os países, mas o principal alvo é a China. Então, a China acaba buscando, né, nessa nova Rota da Seda, enfim, outras estratégias, ganhar novos mercados, né? Muitas vezes com investimento pesado em infraestrutura, em serviços. Hoje, tem portos brasileiros que têm parte de empresas chinesas, né? Então, o Porto de Paranaguá é um exemplo. Então, a China realmente está investindo, né? E é verdade, sim, a gente vê isso na prática acontecendo. E como que é esse processo? Porque assim, o que eu ouço falar é que a China está comprando todos os portos do mundo. E aí que isso ficaria muito complicado caso ela quisesse tomar depois a produção do país, alguma coisa nesse sentido. O que tem de verdade nisso ou não? É um risco para a soberania do país, não é? Olha, é claro que é um tema complexo, não é só uma questão comercial. A China, claro, vai investir, vai comprar, vai ter... eu acho que o principal impacto é o poder econômico que ela vai trazer, né? Enfim, por ter essa quantidade de portos, por ter essa capacidade de investimento, então ela acaba tendo uma dominância ali, soft power, né, igual diz nas relações internacionais, de ter um controle econômico, um controle cultural, dependendo do nível de acesso ao que eles vão ter dentro dos países. Mas para chegar nesse nível de um controle total ou de uma restrição completa, igual você comentou, é bem complexo, né? Enfim, cada país tem seu mecanismo de defesa, de controle. Aí a gente já entraria numa questão de geopolítica internacional. Claro que tem sim uma questão de dominância econômica, mas acho que nesse nível acho que não. De paralisar tudo, eu acho que não, sou um pouco cético, acho que não chegaria a isso. Já é um pouco mais de sei lá, alguma militância querendo inflar o debate ali e levar para outro lado, né? Para um outro caminho, talvez. Pode ser. Tem, claro, é uma preocupação importante, né? A logística é uma questão é muito importante para a segurança do país. É a porta de entrada e saída de mercadoria, enfim, no mundo globalizado, igual a gente vive, o comércio internacional é uma das principais fontes, né, de arrecadação dos países. Então, faz sentido a preocupação, mas eu acho que não é tão alarmante assim. Tá, perfeito. Teve o problema do canal do Panamá também, né? Que eles estão num imbróglio lá que acho que os Estados Unidos quer ter o controle para que ele possa, sei lá, prejudicar a China de alguma forma, né? Mas também a China estava tomando conta do canal do Panamá. Tem algo nesse sentido também, né? Sim, os chineses estavam com investimentos no canal, enfim, tinham um certo controle econômico, e isso chamou a atenção dos Estados Unidos, porque... No quintal dele, né? No quintal deles, igual eles costumam dizer. E o canal do Panamá é um canal que teve investimento americano, né? Enfim, foi um projeto idealizado ali pelos Estados Unidos. E, claro, se você olhar geograficamente, é onde você atravessa de um oceano para o outro, né? Você tem acesso à Ásia, a Ásia tem acesso à Europa, tem acesso a Américas, então, geograficamente, é um lugar bem estratégico. E nessa guerra comercial, aí, geopolítica, claro que chamou atenção. Fazer mais uma a respeito disso.
Desculpa entrar, espero que não estejamos falando de política, só de portos, né? Claro. Tem a questão que o Trump ameaçou de tomar o Canadá também, de anexar o Canadá, virar um estado americano e tal. E aí o que eu ouvi dizer em geopolítica é que ele tem interesse, como as águas lá de cima estão baixando, estão subindo, na verdade, que ele tinha interesse em navegar por essas águas, porque se cortaria cortaria caminho ali por essa navegação. O que tem de verdade e o que não tem de verdade nisso? Olha, acho que na prática eu não ouvi nenhum movimento ou nada sobre esse tema, então não sei te dizer o que pode ter de verdade, mas claro, pode ser, né, que com as mudanças climáticas, enfim, todas essas questões, pode ser que no futuro haja essa viabilidade, mas hoje em dia não tem nada prático nesse sentido. Diz que o único que navega ali em alguma parte daquilo é a Rússia, que tem o navio que tem um dispositivo que quebra o gelo. O icebreaker, assim, né? Enfim. Sim, a Rússia tem. Os Estados Unidos também tem frota ali, principalmente naquela região dos Grandes Lagos, né? Onde fica parte dos lagos ficam nos Estados Unidos, outras partes no Canadá. Apesar de não ter acesso, né? Para a costa oeste, mas boa parte da frota americana ali de icebreaker, esses tipos de navio fica nessa região, porque é uma região que congela aí no inverno, então esses navios são utilizados por lá. A Rússia também tem, até pelo seu tipo de clima, enfim, navios canadenses. Outros armadores também tem, tá? Não é uma exclusividade russa, mas acho que na prática, nessa região, hoje não é utilizado. São utilizados em outras regiões, né? Países nórdicos, ali na região dos Grandes Lagos, né? Um exemplo que eu comentei. Noruega, essas coisas. Né? Sim, sim. Agora, para ficar claro para pessoa comum que não manja nada disso, tipo eu. Você tem uma carga, então o mercado funciona assim. A empresa tem uma carga, aí ela contrata um frete marítimo, então ela vai lá, contrata a Collie, vamos ver se eu chego lá. Vamos lá. Contrata a Collie. Aí a Collie precisa contratar um navio. Ela contrata um navio e fala, você tá indo para Alemanha? Tô. Posso colocar uma carga aí? O cara fala, pode. Custa X. E aí ele leva a carga até lá. O cara que pediu a pizza, digamos assim, o cara que pediu a pizza é responsável pela embalagem, que é o container. Então ele fala, tô mandando o container aí, você me devolve a embalagem para eu reciclar aqui, vamos supor. E aí o cara chega até aquele porto e ele paga algo para entregar aquilo naquele porto? Existe uma tarifa portuária, é isso? Existe. Bom, vamos lá. Ficou boa a analogia por aí? Foi boa, foi 80% correto. Quase acertou, quase gabaritou. Vamos lá. O dono do container, né, é a própria companhia marítima. Então, os armadores, eles detêm os containers, né, e detêm o ativo, que é o navio que vai realizar o transporte. E, geralmente, são rotas fixas, né? Geralmente não, para o caso de container são rotas fixas, né? A gente chama de serviço liner, então todo mês ele vai passar em Santos, vai passar em Hamburgo, vai passar em Gênova, dando um exemplo numa rota aí, uma rota fictícia. Então todo mês ele vai fazer aqueles mesmos portos, vai e volta, né? Num carrossel. O exportador aqui no Brasil, ele vai retirar o container vazio em um armazém deste armador, vai carregar a sua mercadoria nele, entrega-se no porto, aí sim cobra taxas portuárias, armazenagem, serviço de movimentação, enfim, todas as tarifas, embarca no destino, a mesma coisa, descarrega no porto, paga-se armazenagem, todas as tarifas de capatazia, THC, o importador retira o container, retira a sua mercadoria e depois devolve o container vazio no terminal de parceiro desse armador no destino.
Então funciona dessa maneira. E aí esse container que chegou lá na Alemanha vai ser utilizado para um outro transporte, enfim, fica nesse carrossel. Ah, entendi. O cara não vai devolver o container vazio porque seria besteira, né? Carregar vento, né? Então... às vezes acontece dependendo do mercado. Às vezes chega num país que não tem uma volumetria tão grande, o armador às vezes até transporta ele vazio para uma outra região que tem a necessidade desse equipamento. Mas, de forma geral, funciona da maneira que eu expliquei. Chega no destino, o importador vai devolver o container vazio ao armador e esse armador vai disponibilizar para outra empresa, né? E seguir o ciclo novamente. Entendi, legal. E aí, quando a gente fala de navegação fluvial no rio, eu passei um tempinho na Alemanha e eu via que Düsseldorf era uma cidade que uma das grandes receitas de Düsseldorf era navegação marítima. O quanto que a gente tem isso no Brasil? Você citou o caso de Manaus, que acho que é o principal meio, né? O quanto os outros estados têm essa navegação fluvial e o quanto isso é possível? Principalmente na região norte do Brasil, não só Manaus, né? Então, toda a região norte, principalmente na rota Belém-Manaus, ali, então passando por Itacoatiara, Santarém. Essa região é bem comum ter o transporte fluvial por barcaças, né, balsas, e geralmente se coloca o caminhão em cima da balsa, faz o transporte fluvial e desce no próximo ponto possível de se continuar terrestre. Essa é uma das modalidades. Ou balsas graneleiras, que se coloca o granel, fertilizante, enfim, o produto a granel direto na barcaça e tem um porto fluvial para se transbordar esse produto para um caminhão e seguir viagem. Então, por característica geográfica, né, e citando esses exemplos que eu comentei, a região norte do Brasil acaba sendo a principal para essa modalidade. Em outros estados, é possível, dependendo da região. Por exemplo, a gente consegue fazer um transporte de barcaça também marítima, tá? Apesar de não ser fluvial, também é possível fazer marítima. Então, eu consigo fazer um transporte de Santos para o Rio de Janeiro de balsa, ou até para o Nordeste. É possível se fazer, mas onde é utilizado, onde tem volume hoje é na região norte do Brasil. Na região sul e sudeste, eu sei que Porto Alegre tem bastante rio também, né? Porto Alegre tem ali para fazer entre Porto Alegre e Rio Grande, né? Entre o porto de Porto Alegre e o porto de Rio Grande, você consegue fazer algumas transferências, mas é bem pouco subutilizado, tá? Não é uma coisa muito frequente. Para ser comparado à Europa, ainda a gente está muito longe, então na Europa realmente tem uma transferência até entre países ali, né, via fluvial. Até por uma questão geográfica, né, não são todos os estados brasileiros que teriam essa capacidade. Então, realmente, hoje no Brasil, para falar de fluvial, acho que a região norte ainda é a principal. É a principal. Mas você acha que isso é devido à geografia apenas? Tipo, os nossos rios não são largos e profundos o suficiente aqui na parte de baixo do mapa? Ou é uma questão de investimento também? Um pouco de cada, mas o investimento, claro, é bem importante. Hoje aqui no sul, sudeste, a gente não tem uma estrutura igual teria na região norte, né, de terminais fluviais, e até por uma escolha histórica também do Brasil de investir em rodovias, né? O Brasil optou por isso, né, ali com o JK, então foi uma estratégia para trazer as empresas automobilísticas de fora para investir no nosso país e acabou tendo um impacto grande em vários segmentos, né? A ferrovia também, igual a gente comentou mais cedo, teve um pouco disso, né? Foi sucateada, e o fluvial também, falta investimento, e por ter uma infraestrutura grande, né, de rodovias, acaba se utilizando o que já existe, né? O quanto você acha que isso atrasa o Brasil, né, no quesito logística? Olha, o principal impacto, ao meu ver, é a questão de custo, né? Você tendo outros meios de transporte,
com mais eficiência, que consigam transportar maiores volumes, claro que você consegue baratear. Então, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do mercado de uma forma geral. Se você tem preços altos, você não consegue competir com mercados mais competitivos, por exemplo, o chinês, que é muito barato, ou outros países da Ásia que têm custos logísticos muito mais baixos, né, custos baratos. Então, você tem dificuldade de competir com esses segmentos. Então, pensando no Brasil como um país exportador, você com um custo logístico menor, você consegue competir com outras regiões, né? Mas, claro, não é só isso, né? Enfim, tem os produtos, ser manufaturado, enfim. Depende de cada indústria, mas de forma geral, acho que impacta nessa questão tarifária. E por cima, e por meio aéreo, por que o Brasil, tipo, lá na Europa tem acho que é Ryanair, tem essas Sim, low cost, né? Tem a low cost. Por que a gente não consegue ter low cost aqui? Qual que é a sua opinião? Olha, é uma boa questão, né? Enfim, pode ser por uma questão de fluxo de passageiros, né? Na Europa é muito comum as pessoas viajarem de um país para outro usando essas companhias aéreas, então tem uma alta demanda, talvez até por uma questão cultural ou de infraestrutura. Você não consegue implementar isso no Brasil, até pela questão de aeroportos, né? Não é toda cidade que tem um aeroporto grande que consegue receber um avião de grande porte, que vai justificar uma tarifa aí low cost, igual existe na Europa. Igual eu comentei, o Brasil é um país continental, então Rio, São Paulo, você faz nesses 500 quilômetros você faz de um país para o outro na Europa, por exemplo. Então, tem essa dificuldade de infraestrutura, de ter aeroportos suficientes, tem muitas cidades do interior que tem um público, mas esse público também não conseguiria chegar a esses aeroportos, tem essa questão geográfica, e que impacta também na questão do investimento de aeroportos, e talvez numa questão também cultural, né, das pessoas andarem bastante de carro, ônibus, existir uma infraestrutura, né, nova, que é muito utilizada, é muito comum, todo mundo aqui, né, já fez uma viagem, já andou de ônibus, ou enfim. Legal. Então, pode ser isso. Não é a minha especialidade, mas... Tá. Mas acho que no caso Rio-São Paulo, poderia ter, né? Pegar algumas linhas específicas, assim. As pontes aéreas, né, assim, para as capitais, acho que faz sentido. Porque você pega esses low cost na Europa, é uma Kombi de asa. Você tem uns lá que você fala, putz, será que isso aqui vai ou não vai? É uma Kombi com um ventilador, parece, acoplado. É ruim, assim, o avião. Tira o glamour do avião, né? Sim, não é o melhor produto, assim, digamos, mas o objetivo é esse, né, ter um preço baixo. Perfeito. E aí, entrando na área comercial, então tendo todos esses desafios, esse cenário, né, do mercado no Brasil, como que vende? Como que vende isso para as empresas? Olha, eu acho que para você vender nesse segmento, né, no segmento de agenciamento de carga, ou em outros também, né, o principal é ter a transparência e passar a realidade. Porque o agente de carga, ele não é o dono do navio, ele não é o dono do caminhão, ele não tem aeroporto, não tem porto, ele simplesmente junta todas as pontas, né, e vende a solução. Então, passar isso de uma forma transparente para o cliente, eu acho que é muito importante. Explicar que existem variáveis e riscos, e, claro, utilizando o conhecimento técnico, né, o conhecimento comercial, né, oferecer uma solução compatível com a necessidade do seu cliente. Então, às vezes, o cliente aparece com uma demanda de extrema urgência, ou uma demanda que não faz sentido com a realidade. Eu acho que faz parte do nosso papel passar para ele qual seria a realidade, qual seria o cenário praticável, né? Acho que então é isso, a questão da transparência e conhecimento técnico da área, acho que é o que mais agrega nesse segmento.
E como que é a parte de aquisição de cliente? Então, por exemplo, vocês trabalham com campanhas de geração de lead ou com prospecção ativa? Como que funciona hoje nessa área? Prospecção ativa, né, outbound, então os vendedores ou o setor de pré-venda vai até os clientes, fazendo e-mails, fazendo cold calls, então é um segmento que você precisa ainda ser muito mão na massa. Claro que chega alguma coisa ou outra de inbound, mas boa parte de outbound. Então, precisa ter lá os cold calls, fazer todo aquele processo de qualificação de fornecedor, apresentação. É um processo bem de formiguinha, aquele trabalho mesmo de tentativa e erro, né? Uhum. E acredito que é um processo bem técnico, né? Bem então, técnico. Uhum. O pré-venda basicamente é um engenheiro da solução ali, né? É importante ter um conhecimento técnico, né? Até para passar segurança ao cliente, né? Convencê-lo que você tem capacidade de oferecer o serviço. Então, o processo de prospecção e qualificação é muito importante. Precisa saber também quais os clientes têm o perfil da empresa, né? Não são todas as empresas que vão ter demanda de exportação ou importação. Às vezes tem demandas logísticas locais que não fazem muito sentido, né, para o nosso segmento, né, para a Collie em específico. Então, vai depender muito da necessidade de cada cliente mesmo. Então, basicamente, o processo, né? Vocês formatam um ICP, perfil de cliente ideal. Perfeito. A partir desse ICP, vocês geram essa conexão. Perfeito. Então, faz uma conexão por e-mail, por telefone, WhatsApp, mensagem de fumaça. Enfim. Dá um jeito de falar, exato. Importante se conectar. Se conectou, apresenta a proposta de valor. E aí, havendo interesse, passa para um vendedor. Basicamente esse é o processo? Ou... É isso. A gente tem esse processo, ou em alguns casos, né, o próprio vendedor faz o processo inteiro, mas, de fato, o processo desenhado é esse. Perfeito. E aí, na parte de inbound, quais são as frentes que vocês atuam ali? A gente tem hoje um Instagram e um LinkedIn bem ativo, né? A gente tem um departamento dedicado a essas duas redes. Também através do nosso site, né, a gente tem ali alguns mecanismos de landing page, chega alguma coisa ou outra, mas é bem pouco, tá? Hoje o que chega mais podemos falar que seria um inbound, mas seriam indicações de outros clientes, né? Na nossa área tem muita indicação, então a gente presta bons serviços, acabam outros clientes aparecendo por indicação. Perfeito. Vocês fazem tráfego pago também? Não, hoje não. A gente tem posts frequentes, a gente tem ali uma alimentação orgânica das redes, mas não sem tráfego pago. Legal. E que vocês usam de CRM para colar tudo isso aí? CRM, a gente usava o Pipedrive, era um CRM bem conhecido, acho que talvez o maior ou o mais conhecido deles aqui no Brasil, talvez brigando ali com o Salesforce. Mas recentemente a gente adquiriu um novo produto voltado ao nosso segmento. Talvez não seja de conhecimento geral, mas é uma ferramenta voltada ao nosso segmento. E como chama? Desculpa, é SkyChart. SkyChart? Chart. Isso. E o que ele tem de diferencial, né, do Pipedrive, por exemplo? Como CRM é bem semelhante, mas acho que o principal diferencial é que ele é um ERP, então eu consigo ter o controle todo operacional da empresa junto com o comercial, coisa que no Pipedrive não dava, não era possível. E ele faz a parte de envio de newsletter, envio de e-mail, fluxo de e-mail também? Sim, consigo gerar link para landing page, enviar proposta comercial, enfim, faturamento, controle de contas, né? Então, tudo que tem um CRM mais um ERP, né? É um sistema de ponta a ponta. Bacana.
Ele faz a parte do Vendarketing ali, né? Exato. Falando em Vendarketing, como que é a relação entre vendas e marketing? É uma briga eterna ou é uma colaboração eterna lá na empresa? Na empresa é uma colaboração, a gente tem uma sinergia muito boa. E tem que ser assim, né? Então a gente precisa ter essa sinergia para conseguir atingir os objetivos, não só entre marketing e vendas, mas também com as áreas operacionais, né? Que vão entregar o produto. Então o vendedor vai fazer a venda ali da solução logística, né? Pensando na nossa realidade. E o operacional tem que entregar com excelência esse produto, né? Então, é importante ter uma sinergia, todo mundo remando para o mesmo lado. Isso é fundamental. Dados. Como que vocês tratam dados, principalmente na área de marketing e vendas? Um alimenta o outro? Ou é cada um olhando para o seu painel, para o seu dashboard? Era cada um olhando pro seu lado há um tempo atrás, né? E até por isso a gente optou por essa mudança geral de software para facilitar essa atividade, porque fazer a junção manual, né, desses dados era um trabalho grande e demandava um certo tempo. Então, com essas mudanças, a gente conseguiu hoje ter tudo num painel só, e ter uma linguagem única pela empresa, né? Isso é importante. Que legal. E quanto que você acha que marketing representa dentro do escopo de geração de oportunidade de venda? Tem uma porcentagem próxima, assim? Você lembre, né? Olha, no nosso segmento é um percentual não muito alto, eu acredito que 10%, até porque o outbound, né, é o principal maneira, então acaba sendo um percentual pequeno. Bacana. E como está estruturada a parte de marketing de vocês? Quantas pessoas tem nesse time? Quais são os cargos que cada um faz? Hoje a gente tem uma empresa terceirizada fazendo o nosso marketing, chama Fênix Assessoria. Dentro da empresa nós temos dois funcionários, 2 FTs, e a nível de analistas, então são 2 analistas, mais a assessoria que presta esse serviço para a gente. Bacana. Então vocês têm essa parte de BI já bem estruturada, mas vocês usam esse CRM, né, para o BI? Ou vocês têm painéis de BI dashboards em Power BI, esse tipo de coisa, ou não? Como funciona? A gente tem Power BI, alimentados com os dados que a gente retira das redes e do próprio CRM, mas a fonte, né, onde a gente vai centralizar todas as informações é o software. Perfeito. E a parte de inteligência artificial, como que vocês têm usado IA lá na firma? A gente usa bastante, né, enfim, e tem alguns projetos, claro que isso pode demandar um tempo ainda, mas dentro dessa plataforma o segundo passo é ter a AI fazendo análise, correção de documentação, correção de BLs, né, Billing of Lading, que seria o comprovante de embarque do modal marítimo, corrigindo ali os dados dos clientes, corrigindo valores. Então é um passo para o futuro, né? Mas a gente pretende implementar a AI. Hoje, no dia a dia, a gente usa muito para a parte de marketing, né? Então, formar layouts, ajudar na composição de textos, tem esse uso mais voltado ao marketing hoje em dia, mas, claro, a gente tem planos para utilizar mais no futuro. Uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, a parte de tecnologia, dentre todas as áreas de empresa, né, da empresa, a parte de tecnologia geralmente cria uma solução e sempre a primeira impactada é a parte de marketing. Não sei se você já reparou, mas tipo, quando veio a parte de automação, que começou? Começou pela área de marketing. Então, vamos automatizar envio de e-mail, vamos taguear todas as etapas do funil e não sei o quê.
Por que que eu acho que ela sempre vai marketing está sempre na vanguarda ali, né, junto com tecnologia. Porque eu acho que a parte é o botão que você mexe que gera crescimento para as empresas. Sim. Então, quando se vê, putz, isso aqui é efetivo em marketing, beleza, vamos escalar para a empresa inteira agora. Você tem essa percepção ou é porque eu sou de marketing eu acho isso? Não, faz sentido. Eu nunca tinha parado para pensar, né, com essa linha de raciocínio, mas faz sentido. Marketing, vendas, de forma geral, claro, são coisas diferentes, mas tem que, na minha opinião, tem que sempre andar junto. Acaba sendo a porta de entrada de faturamento, de rentabilidade para a empresa, né? Então, toda novidade, qualquer tecnologia que possa alavancar isso, acaba chamando a atenção, né? Tendo um uso maior, né, nesse segmento. Hoje, a maior parte do faturamento da empresa vem de clientes recorrentes ou vem de novos clientes? Eu acho que a gente tem um perfil, né, até para você entender um pouco, a Quali faz serviços de transporte de cargas especiais, cargas projetos. São poucas empresas no Brasil que demandam esse tipo de serviço. Não é toda empresa que tem um produto que não cabe num container, né, que o seu produto é superdimensionado. Então, a gente tem aí uma carteira de clientes recorrentes grande, né? E pela característica do produto, do nosso principal serviço, hoje a maior fatia ainda de recorrentes. Claro que comercial e marketing, né? A principal atividade é conquistar novos clientes, desenvolvimento de novas oportunidades, mas eu acho que para o nosso segmento, a manutenção também é muito importante, porque a principal fatia vem desses clientes, grandes clientes que atuam nesse segmento. E acho que também não devem existir muitos peixes nesse aquário, né? Exato. Boa parte deles talvez já estejam dentro do seu aquário ali, né? Exato, esse é o principal ponto, né? É um tipo de demanda escassa e, claro, a empresa está fazendo 10 anos agora em agosto aqui no Brasil, é uma empresa que está consolidada, a gente tem bastante cliente e então a gente já mordeu uma boa fatia desse mercado de carga projeto, o que nos mantém, né, e o que justifica aí ter essa divisão de share dos clientes da casa ainda pagarem mais as contas do que os novos, né? Bacana. Bom, o departamento comercial, como que ele é segmentado hoje? Tem uma diretoria, aí dessa diretoria existem os vendedores, os pré-vendedores, e vocês trabalham com uma área de Customer Success ou não? Como que é essa divisão? Vou deixar você responder. O cara pergunta e responde, né? Não, tranquilo. É o Faustão. Não, a gente tem essa estrutura, né, igual você comentou, de diretores, vendedores, pré-vendas e de Customer Service ou Customer Success, a gente tem dentro do departamento operacional, né? O nosso operacional seria responsável por, né, dar esse atendimento e posteriormente a futuras recompras, né? Claro, o executivo de vendas, o vendedor vai ser o principal foco ali de ter o relacionamento com o cliente, mas o departamento operacional junto com o departamento de precificação são os departamentos que têm aí essa missão de manter esse cliente em casa depois da venda número 1. Tá? Toca o barquinho ali, exato. Né, basicamente. Legal. Pô, Carlos, foi uma aula aí desse mercado de logística, principalmente. Acho que para finalizar, deixa seus contatos, como que faz para as pessoas te encontrarem, como que faz para as pessoas encontrarem a Quali. Esse é o seu momento. Né? É hora de vender. É isso aí. Bom, para me encontrar, Carlos Nunes Gouveia no LinkedIn. A Quali também tem Quali Shipping e Transport do Brasil no LinkedIn e Instagram. E podem entrar também em contato com o nosso e-mail de vendas, é sales.br@quali-shipping.com. Estou aqui à disposição também, se precisar me chamar nas redes sociais. Vai ser um prazer atendê-los.
Perfeito. Cara, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo aí nessa emenda de feriado. Que é isso. O programa é gravado, mas para que todos saibam, né? A gente gravou aqui numa emenda de feriado. É bem mais difícil, né? Vir numa emenda. Muito sucesso. Obrigado. Espero que cada vez vocês cresçam mais e tenham mais sucesso. Vou aproveitar também a oportunidade e pedir para as pessoas, muita gente assiste os nossos vídeos, mas acaba não se inscrevendo ali no canal. Uhum. Então é aquela parte chata, né? Ou se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Segue também a Beats nas outras redes sociais, a gente está com o beats.digital. Uhum. Me segue lá também, eu sou o Adriano Klump, o Klump é difícil, não soletrar, é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu! Valeu!